Dado ao Senhor. Aos Filipenses capítulo 1. Glória seja dada ao Senhor. Hoje nós vamos trabalhar uma revelação do Senhor, a importância que nós vamos aprender hoje. Como é importante a gente ser direcionado pelo Senhor, a importância quando a gente obedece, quando a gente faz tudo para que Deus venha aprovar nossas vidas. E Deus, Ele tem um sistema de provar a mim e você nos momentos do deserto. E quando nós passamos para o deserto, é sinal que nós vamos ser abençoados. Talvez você possa estar numa situação difícil, talvez você possa passar um problema muito difícil, mas é o momento que Deus vem nos abençoar, é o deserto. Não existe outro lugar para Deus provar cristão se não for no deserto. E quando Ele tem esse projeto de nos provar no deserto, pode ter certeza, tudo aquilo que nós achamos que não vai ter condições, aquilo que nós achamos que não vai ter mais jeito, é onde o projeto de Deus trabalha. E nessa noite nós vamos viver algumas realidades do Senhor, a importância do que Deus faz sobre as nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Nós vamos aprender aqui o que o Senhor... Nós vamos aprender aqui o que o Senhor faz na tua vida, na minha vida, através do intermédio do Espírito Santo. O Senhor me entregou essa revelação hoje de manhã. A mensagem o Senhor me deu ontem, mas a revelação o Senhor me trouxe hoje de manhã. Amém? Vamos, Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos diáconos, graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos no versículo 1 de Filipenses capítulo 1, uma ministração de um presbítero e um diácono. Nesse momento aqui, que Paulo pega o versículo 1, versículo 2, eles não estão na igreja de Filipenses, eles estão fora da igreja, de repente estão em outro país, estão em outra cidade. Então, ele desejou para os amigos da outra igreja onde estava em Filipe, ele desejou a paz. Graça significa perdão. Ele falando do perdão para os amigos e da graça, e desejando a paz de Cristo aonde eles estavam. Aí nós vamos encontrar um grande segredo aqui, em nome de Jesus. Lembra o ano passado, quando nós começamos o projeto da oração na semana? Nós pusemos um dia para cada um, e nós determinou que nós iríamos trabalhar no ano 2013, nós ia fazer esse projeto, nós ia trabalhar no culto de quinta, nós ia preparar na semana para se adaptar. Há 7 meses atrás, nós separamos 36 louvores. Lembra que nós fizemos os louvores e nós focamos algo do Senhor, e nós ministramos que esses louvores iriam para o site da igreja, que nós ainda não tínhamos site, nós não tínhamos um canal no YouTube, não foi sobre isso? Então nós fizemos um planejamento, e faz 4 meses que nós colocamos o nosso site, o nosso canal no YouTube, e hoje nós temos uma frequência de 600 pessoas nos visitando. Muito bem, foi uma preparação antes. E o Senhor falou muito comigo nessa manhã hoje, em nome de Jesus. Aqui está um líder, nesse texto, um líder e um cooperador. E ele ministra para outra igreja, desejando perdão e desejando a paz. Então é importante que quando você ama alguém, você conhece alguém, a primeira coisa que você deseja é aquilo que é de melhor.
Você nunca vai desejar pior para uma pessoa que sempre faz parte da tua vida, faz parte da tua amizade, faz parte do teu companheirismo, faz parte no momento ruim, no momento bom, no momento regular, uma pessoa que sempre faz parte da tua vida. E você deseja tudo de melhor para ele. Do jeito que você ama a si mesmo, você também deseja. Quando nós entramos no versículo 3, nós nos encontramos. Dou graça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Você só pode lembrar de alguém quando a pessoa se torna importante para você. É impossível você lembrar de alguém que esse alguém não venha a ser importante para você. E quando a pessoa passa a ter importância na tua vida, você começa a ter planos, você começa a ter projetos. Não tem como você ter plano e ter projeto com alguém que não faz parte da tua vida. Ainda mais para você orar para uma pessoa. Para você orar para uma pessoa, você tem que ser uma pessoa íntima, você tem que ser uma pessoa que você goste da pessoa. E nisso é uma pessoa que sempre tem o prazer, o poder de estar perto de você. Claudinei, lembra me Mateus capítulo 12, versículo 30. Mateus capítulo 12, versículo 30. Quando você está perto de alguém, você tem projetos, você tem discernimento e a pessoa pode te ajudar. Pode ler para mim, pastor. Quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajunta espalha. Não ajunta espalha. Tá bom. Você e o Alexandre são casados. Entre a vida de vocês vai haver problemas. Pessoas vão falar mal, vão falar bem. Você tem teu esposo. Uns concordam com o teu esposo, a família às vezes não concorda com você, por ser esposa dele. Mas para vocês não se separar, vocês vão ter que lutar para ficar juntos. Porque quem não ajunta espalha. Porque toda pessoa que não tem prazer de ver a pessoa junto, qual o projeto dele? É espalhar, é separar. Presta muita atenção, toda pessoa que tem projeto de separar, ele está fora do projeto de Deus. São pessoas que não têm projeto, porque Deus separa, nunca Deus espalha. O projeto de Deus é deixar todo mundo junto. Quando você coloca todo mundo junto, dentro da mesma direção, isso começando do casal que fala muito sobre isso, você pode ter certeza que vai ter luta. Porque para você ficar junto com alguém, e para a igreja ficar todo mundo junto, a primeira coisa que o diabo quer é tirar quem está junto. Isso é um projeto do diabo, é separar o que está junto. Porque, primeira coisa, o diabo tira o espírito, a pessoa vai passar pelo deserto. E no deserto a pessoa vai depender da palavra. Aí na palavra, a pessoa no deserto não tem, aí passa a depender da palavra do diabo. Porque no deserto, a pessoa murmura. No deserto a pessoa discute, a pessoa acha tudo ao contrário. No deserto a pessoa blasfema, porque a pessoa não tem a palavra. Ela passa a ser discípulo do diabo. E quando ela passa a ser discípulo, ela volta para a droga, bebida, alcoolismo, volta para a traição, prostituição, ela vai fazendo tudo ao contrário. Porque no deserto, o Espírito vai te provar, eu e você no deserto. Se você não estiver junto com Deus, pode ter certeza que vai ter espalhamento. Esse é o projeto da igreja. Nós tivemos experiência sobre isso. Nós já tivemos muita experiência. Há 7 meses atrás, nós compartilhamos a respeito de louvor. A igreja que estava, a igreja viu o que aconteceu. A falta de não querer ajuntar, o que levou? Agora nós vamos trabalhar o grupo de louvor. Agora nós vamos conhecer quem é que tem projeto de ajuntar. Porque quem tem projeto de juntar, ele vai fazer de tudo para ficar junto. Ele vai fazer de tudo. Isso vai fazer um relacionamento. A igreja é um relacionamento. Se você não tem projeto de ficar junto, você esparrama. Aí o que acontece? Até o que está dentro vai ser tirado. Porque hoje nós encontramos as dificuldades das pessoas. As pessoas não podem fazer as coisas juntas.
As pessoas têm projeto de querer fazer tudo sozinho. Só que as pessoas, quando fazem sozinho, vai acontecer o que aconteceu com o querubim ungido lá no céu. Satanás era querubim ungido lá no céu. Ele era o regente do coral do Senhor. Ele regia os louvores. De repente ele teve uma visão de querer fazer tudo sozinho. Ele não quis mais fazer tudo junto com os anjos do Senhor. Ele não quis ajuntar, ele quis espalhar. E Deus fez ele descer por terra. No jardim do Éden, ele não teve prazer de deixar a projeto de Deus entre Adão e Eva juntos. O que ele fez? Ele espalhou. Tirou da presença de Deus o casal. Aí entrou o sofrimento. Toda vez que você é ministrado pela palavra por pessoas erradas, às vezes as pessoas te fazem fazer uma ministração para você, mas você tem que ver qual é o nível da pessoa. Você tem que saber se ela é cristão, você tem que saber como é que ela está com Deus, você tem que saber o que Deus que ela serve, você tem que saber o que ela é importante para você, o que ela é importante para o reino ao contrário. Aí a falta de discernimento, a pessoa se perde tudo, porque aquele que não quer juntar, ele sempre vai espalhar. E aqui nós encontramos uma igreja de Filipenses, que um líder e um cooperador não estavam na igreja. Mas ele diz, no versículo 4, Filipenses 1,4, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todo... Irmão, você está pensando que é fácil você acordar de madrugada e você orar pela igreja? Você está pensando que é fácil você entrar na igreja de manhã e orar por todo mundo? Orar pelas pessoas, você saber que você vai orar por todo mundo? E você não ter tristeza na alma e você não sentir angústia por aquilo? Você acordar de manhã, vai para um monte de manhã, você saber que você vai apresentar a igreja, parece que aquilo é uma alegria. Enquanto você não faz aquilo, parece que está faltando alguma coisa. E às vezes, como é que pode? Para muitos aqui dentro pode parecer loucura. Você sai da tua casa 15 para 7, 6h20 você está no monte orando, quase sozinho. Parece loucura, mas é aquilo que Deus deu para a gente fazer. Tem coisa que Deus vai te dar, ainda que você esteja em situação difícil, mas se você não estiver junto com Jesus, você não vai fazer. Você não vai fazer. Não faz. Porque nós vamos entrar nesse texto aqui. Eu quero que a igreja preste muita atenção no que vai ser ministrado aqui. A igreja presta atenção. O Senhor falou comigo de manhã hoje, tomando banho, de manhã. Então presta muita atenção. O que vai acontecer para depois, quando chegar o momento, não ficar vazio uma barata tonta na mão. Está quente. Está quente. E agora como é que faz? Deus primeiro, ele avisa. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus primeiro, ele avisa. Depois ele chega. Tudo que está acontecendo na igreja já foi ministrado antes. Tudo já foi conversado antes. Todo mundo, alguns que não estão aqui, os que frequentam aqui sabem muito bem. A gente tem uma visão de Deus para frente, a gente ministra o futuro, e a gente já tem uma visão para o futuro. Agora, aqueles que não focar na visão do futuro, a hora que chega um momento, vai fazer falta. Nós tínhamos aquele projeto da oração que nós começamos. Agora que vai começar a fazer falta, a hora que o projeto começar a andar. Olha só o que aconteceu aqui. Tendo por certo isso, do versículo 6, que aquele em vós que começou a boa obra, por isso que temos que saber quem é que começa as coisas em nós. Se é a carne, se é o eu, ou se é com o Espírito Santo. Todos aqueles que começam pelo eu, todos aqueles que começam pela carne, que não começam na direção de Deus, não permanecem. Tudo. A Bíblia diz que toda obra será passada pelo fogo. Quando você começa alguma coisa que não tem parte com Deus, na hora da prova você não segura, porque vai vir bombardeio, vai vir coisas difíceis. Isaías 53 fala a respeito de quando você tem um chamado
você vai ser levado ao matador. Primeira coisa, aprende. Quando você está na direção de Deus, quando você faz alguma coisa para Deus, você vai tomar pedrada, você vai sofrer calúnia, as pessoas vão fazer tanta coisa, que se você não tiver visão de Deus, se você estiver fora da direção de Deus, você arruma briga e você arruma confusão. Por que às vezes tem igreja que sai pau na porta? Briga de irmãos, briga de irmãs, briga, discussão, coisa feia. Primeira coisa do inimigo é levar sempre. O diabo ele não quer destruir membro. O diabo quer destruir o líder. O diabo poderia ter destruído Jesus, os discípulos. Primeiro Jesus. Sempre ele começa pelo cabeça. E toda vez que você passa a liderar alguma coisa na tua vida, é igualzinho dentro de uma família. Você já viu falar que o diabo quer destruir um filho? Ele começa pelo pai ou pela mãe. Ele começa pelos cabeças, ele começa pela coluna. Porque se ele tira a coluna, o resto ele leva. E a gente tem que estar preparado para isso. Você tem que saber o que é seta e você tem que saber o que é Deus. Isso tanto faz no relacionamento, tanto faz no dia a dia. Às vezes você entra numa firma, qual é a primeira pessoa que você tem raiva? Não é de quem trabalha, é do encarregado. Porque ele é o cabeça. Porque é ele que manda. Aí você eu não vou, porque é ele que dá a ordem, ele que lidera. Então você quer tirar ele, você não quer tirar o que trabalha, você quer tirar o líder. Aí nós encontramos aqui no texto um projeto, aonde é que começamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso que tudo que vai fazer, irmão, nós vamos começar esse trabalho de quinta, que é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aprenda uma coisa: tudo que você for fazer, faça primeiro com a oração. Ainda que você não tenha resposta, mas comece em oração. Por favor, não faça nada pelo eu, não faça nada porque você acha que vai dar certo, porque você tem certeza que você está certo. Primeira coisa, faça tudo primeiro, ore primeiro. Toda a oração que nós projetamos debaixo de Deus, para um projeto que você vai assumir, depois de 10 minutos a tua mente vai mudando. Deus vai te dando discernimento de como você vai resolver a situação, de como você vai agir, de como você vai fazer. Tudo tem que ser em oração. Não tenta ser maior do que Jesus. Jesus saiu de uma situação e ia orar. Moisés tinha uma situação dentro da congregação e ia orar. Davi tinha um problema dentro, ele ia orar. Todo problema resolve com oração. Não tenta resolver a tua melhor visão. Às vezes a tua resposta é ótima, você tem a resposta na ponta da língua, mas às vezes a tua resposta é carnal. Às vezes você vai falar 5 minutos, e às vezes Deus vai te dar um discernimento para você falar 10 segundos, resolve a situação. Melhor falar na direção de Deus do que resolver as coisas naquilo que a gente tem certeza, naquilo que a gente acha que está certo, e às vezes não está certo. E aqui nesse texto nós encontramos a respeito de como é que nós vamos começar a boa obra. Porque qualquer problema que você vai ter dentro da sua família ou fora da família, qualquer coisa que você vai ter que começar em oração. Porque Deus vai começar em você aquilo que precisa ser resolvido. No versículo 7, nós encontramos aqui: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vós retém em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Primeira coisa, sabe quem é teu amigo? Quem é tua amiga? É na hora que você está na aflição, na hora que você tem problema, que a pessoa às vezes não precisa te dar nada, mas ela participa. Ela te dá o ombro, ela te aconselha, ela chega com você, ela não precisa te dar nada. Então esse é teu amigo. Na hora que você não tem, na hora que você tem, a pessoa participa da tua aflição, participa do teu problema, participa do teu projeto. Porque o que foi lido? Aquele que comigo não ajunta se espalha. Então toda pessoa que não está junto, a tendência dele é espalhar. E tem pessoa que quando ele espalha, ele já sai puxando um monte de coisa. Ele sai puxando tudo. Sai puxando. Porque o espalhador, ele não tem aliança com Deus.
Às vezes tem relacionamento que está tudo errado. Mas uma pessoa de Deus jamais ele vai orientar para você separar. Primeira coisa que ele fala, olha, eu não conheço, mas o melhor de vocês é orar. Ver qual é o melhor de Deus. Aquele que está fora, larga! E se eu fosse você, eu largava. Você é boba, você é muito burra, não sei o quê. Pode ter certeza. Aquilo que não tem de Deus, o projeto de juntar, ele separa. O que é de Deus sempre manda orar primeiro. Porque Deus vai ter uma definição maior das coisas. Ah, e outra coisa. Por isso que é bom conhecer a Bíblia. A Bíblia, ela é infinita, ela não tem fim. Cada vez que você estuda, você pode estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você ainda não sabe nada. Porque a palavra do Senhor, cada dia o Senhor se renova. Cada dia o Senhor dá uma renovação. Vocês vão ter uma resposta de Deus hoje? Vocês vão ter uma resposta de Deus? Que, graças a Deus, há 7 anos atrás, o Senhor me deu o texto, a gente fez estudo sobre o texto. Tem pessoas que te deixam atribulados, não tem? Tem pessoas que fazem você perder noite de sono. Tem pessoas que te levam à loucura. E você perde noite de sono. E você não consegue dormir. Por mais que você vai buscar a presença do Senhor por mais, mas aquilo fica na tua mente. Te tira a tua paz. Mas é tão bom quando a gente conhece a palavra de Deus. Mas é tão bom que tudo na Bíblia tem resposta. Para tudo tem resposta. E a gente aprende a trabalhar com isso. Eu diria, anda um pouquinho para frente. 2 Tessalonicenses. Um pouquinho para frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que acontece quando uma pessoa te fere. E você vai ser ferido. Já prepara, porque agora você vai ter a resposta das pessoas que te ferem. Olha a resposta que Deus vai te dar para você. Nunca mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, o 6 até o 8. Lê para mim com vírgula. Pode ler. Prova para o juízo de Deus, para que sejais havidos por do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem em paga a tribulação aos que vos atribulam. Amém? Olha só o texto. Se de fato você for justo, ou você for justa diante de Deus, Deus dá a tribulação de volta para a pessoa. Por isso que é importante, irmão, a gente preparar as costas para a pessoa bater, porque você sabe que vai voltar a tribulação. Se de fato você é justo, se de fato você é justa diante de Deus, a Bíblia diz que o Senhor dá a tribulação de volta para a pessoa. Por isso que Isaías 53 fala, não precisa discutir. Não precisa discutir. Não precisa brigar. Se você está certa, não precisa provar para ninguém que você está certo. Se você está certo, não precisa, não, eu estou certo. Que está calado? Não precisa, é o texto. Se for justo diante de Deus, Deus dá em paga a tribulação para a pessoa. Não, eu vou até continuar. Vocês não pegou, não? Pera aí, vocês não pegou, não? Pelo amor de Deus. Se não deixar a Bíblia cumprir na tua vida, você não passa. No versículo 6, se de fato é justo diante de Deus, que dê a tribulação aos que vos atribulam, pessoas que te deixam atribulado. Ao versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu dos anjos, o seu poder. O último versículo, como labareda de fogo, tomando vingança do que? Dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Acabou. Está tudo certo. Não precisa provar para ninguém que você está certo. Não precisa provar. Deus, o próprio Deus, vai fazer justiça. E é tão bom quando Deus faz justiça, irmão. Porque quando Deus faz justiça,
A Bíblia nos relata, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Porque Deus sabe como arrumar e Deus sabe como consertar. Então, às vezes você fica atribulado com alguns problemas que você tem. Pessoas te deixam você numa situação com a cabeça fica quente. E aí você quer resolver o negócio. Tem uns que quer resolver na faca, na bala. Uns quer resolver na cerveja, na maconha. Vai resolver nas drogas. Não. Se é justo diante de Deus, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa provar que está certo. Você viu o texto? A Bíblia diz: passará céus e a terra, e a palavra do Senhor não passa. Pessoas que te deixam tribulado. Se você tem uma fidelidade diante de Deus, é por isso que às vezes nós encontramos sobre dinheiro. Quando a pessoa é justa, quando a pessoa é fiel com Deus sobre dinheiro, na hora que você não tem, na hora que, sabe, você olha para o botijão de gás, nossa, o gás vai acabar, porque mulher sabe quando o gás vai acabar. Mas se você é justo, se você é fiel, você só olha para o céu e fala: Senhor, amém? Deus não vai te deixar na rua. Por isso que a justiça é importante. A gente conhece pessoas que é dizimista e ofertante e vive na prova, porque é mentiroso com Deus. Todos que pegaram envelope, leu Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, você viu o que aconteceu com o casal? Não adianta ser fiel para mim, porque eu não conheço o coração, eu não conheço a verdade. Tem que ser fiel para Deus. Se não for fiel para Deus, sabe o que acontece? Você vai ficar naquela situação, na hora que você mais precisa, na hora que você necessita arrumar um problema, você não consegue, por causa da fidelidade. Seja fiel com Deus, irmão, com 5, com 10, com 15, com 20, seja lá, mas seja fiel com Deus. Seja fiel, porque na hora que você tiver um problema, você deita na cama e fala: Senhor, eu estou numa situação, a minha vida precisa estar assim. Você pode ter certeza. Como diz, o sufoco, a tristeza, o pensamento ruim pode durar uma noite, mas no outro dia o Senhor muda. O choro pode durar, mas no outro dia o Senhor muda. Isso é por causa da justiça, porque o Senhor faz justiça por aqueles que é honesto. O Senhor faz justiça. Por isso que todos os líderes nunca brigou. Você nunca vai ver na Bíblia que Moisés brigou. Você nunca vai ver que Josué brigou. Lutar contra o inimigo sem vai brigar? Não precisa. Você não precisa provar. Aprenda isso. Aprenda isso. A gente, até em família, Deus ensina a gente a lidar com família. Tem problema dentro da família que você quer resolver na hora. Por favor, em nome de Jesus. Assunto de família, coisa que está torto dentro da família, não deixa para resolver. Não. Deixa passar 7 dias. É 7 dias. É o descanso. Cada dia Deus vai te dar uma experiência de como é que você vai resolver essa situação. E tem coisas que você quer resolver, você está vendo que você vai falar vai dar errado. Você está vendo que tem coisa que vai dar errado. Não fala nada. Não fala nada. Deixa que Deus arruma a situação. Aprenda a deixar Deus resolver. No Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 26 e 27, fala muito sobre isso. Jugo e descanso. E a gente precisa aprender a resolver as coisas no Senhor. Não resolve. Nós encontramos um texto que o líder não estava na igreja, estava em outro local, mas ele tinha prazer de falar da igreja. Ele tinha prazer de falar dos irmãos da igreja. Ele tinha prazer de apresentar os irmãos da igreja. Porque o texto diz a respeito daquilo que faz parte dos projetos. Em nome de Jesus. Olha só aonde o texto nos leva a respeito do projeto de Deus. O versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho na carne a afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade
cresça mais em ciência e em todo o conhecimento. Para você, vem aqui, para você ser testemunho de alguém, você tem que participar. Para você ser testemunho de alguma coisa, você tem que estar em comunhão. É a mesma coisa onde você mora. Você aqui está na igreja, de repente aconteceu uma coisa no quintal agora, você não está lá, como que você vai ser testemunho de uma coisa que você não viu? Você só pode ser testemunho daquilo que você convive e vive, porque nós somos testemunhas de Jesus. Porque nós conhecemos a testemunha de Jeová, que o nome, não tem nada errado ser testemunho de Jeová o nome. Testemunho de Jeová, Jeová simboliza a Deus, Javé é Deus, testemunho, então, testemunho de Jeová, então eles são testemunha, eles usam o testemunho. Então quando você passa a ser testemunho de Deus, é porque você convive, é porque você sente a mesma aflição, é porque você sente a mesma dor. Porque quando você passa a sentir a dor, você intercede, você ora por alguém, você vai fazer a mesma coisa pela igreja. Nós vamos trabalhar esse projeto de louvor. Nós vamos ter problema. Nem todo mundo vai querer ficar junto. Nem todo mundo vai querer ficar junto. Quando fala em juntar as coisas de Deus, você não sabe o tamanho do problema que é. Quando passa a fazer as coisas para Deus, quando vai precisar da comunhão, não precisa pensar. Cada um que for participar vai sentir na pele a falta que o outro faz e a falta que você faz. Porque para ficar junto você depende do outro e o outro depende de você. Vai ser uma nova experiência do que é juntar com o Senhor. Porque para ficar junto vai ter um horário. Vai ter horário para começar, horário para sentar, vai ter horário para tudo. É uma discipulação. É uma discipulação. Porque se você quiser ficar junto, você vai ter que manter as coisas certas. Porque um vai depender do outro. Ninguém vai ser mais o sozinho. Um vai depender do outro para fazer as coisas juntos. E quando está junto, e quando todo mundo tem a mesma visão, quando todo mundo está junto, o Senhor diz, o Senhor ministra. Aqui dentro da igreja eu tenho amigos, eu tenho amigas, conheço pessoas, mas nós andamos na rua, nós brincamos, tudo. Sou teu amigo, você é meu amigo, mas só tem uma coisa: se não tiver concordância com a palavra de Deus, se não concordar com a palavra de Deus, vai ser difícil nós ser amigo. Eu já sou bem sincero, eu perco o membro da igreja, mas eu não perco a comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus é a prioridade na minha vida para a tua vida. Porque eu não posso sair do mundo, sair do samba, do cavaquinho, largar aquele monte de coisa do mundo para ficar da igreja e para ir para o inferno. Porque o que leva para o céu é a comunhão. Não pensa você que saiu do mundo, o mundo é bom, viu, irmãos? O mundo é gostoso, o mundo você não precisa ter compromisso com nada. Mas só que não te leva para o céu. Você não pode sair do mundo, entrar na igreja e não ter projeto da salvação. E o que leva para o céu é a palavra. Então por isso que você é meu amigo, eu sou teu amigo. Mas eu não posso deixar a palavra de Deus por causa da minha amizade com você. Porque se eu deixar, eu vou para o inferno. Aprenda isso. A prioridade é a salvação da igreja. Por isso que a igreja depende de comunhão. É a comunhão. É a comunhão. Por isso que o texto aqui diz: para o que os que congregam aqui, presta atenção no que Deus vai fazer pela igreja. Em nome de Jesus. Se eu só terminar de ler aqui o texto aqui. No versículo 10. Para que aprovas as coisas excelentes, para que sejam sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Cristo significa unção. Quando você tem sinceridade com Deus, quando você é fiel com Deus, você vai receber unção. Cristo vai ser formado, então você vai ter unção para fazer as coisas. A unção vai despedaçar junto. Por isso que tem pessoas que não têm unção, porque falta de sinceridade. Quando você tem sinceridade, você vai provar as coisas excelentes de Deus. Excelência significa maravilhas. Você vai provar as maravilhas de Deus através da unção. Porque o inimigo vai te lançar tanta coisa, mas a unção vai despedaçar junto.
A unção ela traz cura, a unção ela traz libertação, a unção ela traz comunhão. Por isso que a importância do ajuntamento é a unção. Como fica quando está todo mundo junto? É tão simples. Tão simples. Digamos que se nós pôr um peso aqui na igreja de 150 quilos, qualquer um dos homens que está sozinho aqui não consegue tirar do chão. Mas se juntar os homens todos, nós carrega. Não carrega? Porque está unido. Isso é igualzinho a igreja. Isso é falta de sabedoria. Porque as pessoas, a igreja é pesada. A igreja tem que estar unida para carregar o peso. Quando tem união, carrega. Aí, que foi lido em Mateus capítulo 12, versículo 30. Aquele que não ajunta, espalha, porque ele não quer recarregar. Aí ele nem carrega sozinho e deixa o peso. Nós vamos terminar aqui a ministração, em nome de Jesus, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, é um projeto. Todo louvor é para a glória. Todo louvor é para a glória de Deus. Todo louvor ele traz a glória. Todo louvor. O louvor da igreja, ele simboliza. O louvor ele traz a cura. O louvor ele prepara as pessoas para receber a mensagem. O louvor da igreja canta, você bate palma, você pula. O louvor libera, tira toda aquela sujeira. É a unção. O louvor tira toda a sujeira, limpa toda a terra. E a pessoa sente felicidade. Se as pessoas soubessem o valor que o louvor tem na igreja. O louvor é para limpar a alma. Você canta, você debocha. Aí quando vem a palavra, irmão, é a mesma coisa de jogar uma semente aqui, não vai brotar. Nós vamos ter de cavar, achar a terra para brotar a semente. É quase nós. Nós viemos lá de fora para a igreja, nós viemos com problemas, situação. Aí vem o louvor, aquela unção, vai tirando tudo, vai limpando. Aí quando a ministração da palavra vem, você está feliz. Porque o louvor limpou. Porque o louvor que carrega a arca da aliança, irmão. É o louvor que carrega a arca. Agora, tudo que a gente foi ministrado antes, com a igreja, o Senhor tem provido. O Senhor tem provido tudo que tem ministrado. Nós aqui, pela misericórdia do Senhor, nós estamos no foco. Nós estamos com 6 obreiros na igreja. Desses 6 obreiros, dois do Senhor esse ano vai cuidar de uma igreja dessa igreja, tá? 2 pessoas vai cuidar de uma igreja. O Senhor falou comigo de manhã hoje. Estou pregando pelo texto. Olha a revelação do texto. Paulo, quando estava falando bem da igreja de Filipe, ele não estava em Filipe, ele estava na outra igreja. Ele não estava aqui, ele estava na outra igreja. Ele estava falando bem da outra igreja que ele tinha deixado. Abra tua mente, irmão, entende? Deus está te levando você para enxergar lá na frente, na hora que chegar o teu momento, para você não pipocar. Porque tudo que foi ministrado aqui no altar para frente, as pessoas não pegaram. Ficaram, será? Aí quando vem a hora, vai chegar a hora que você vai lá, puxa vida, prepara, Deus prepara para o futuro. Paulo, quando ele ministrou a igreja de Filipe, ele não estava em Filipe, ele ministrou, olha, vocês, diácono e presbítero que estão em Filipe, todos os santos. Ele não estava, ele estava ministrando em outro lugar falando da igreja. Como que alguém pode falar de uma igreja se ele não está lá? Porque ele está na outra igreja. Irmão, abre a tua mente. Abre a tua mente. Não olha pelo tanto que tem. Olha pelo tanto que Deus multiplica. Não olha pelo que tem como está. Olha, abraça a causa. Cristão tem que aprender a abraçar a causa. Abraça. Seja sincero. Seja sincero nas coisas de Deus. Que Deus, a Bíblia diz que se não é fiel no pouco, no muito também o Senhor não coloca. Se não for fiel com pouco, Deus também não coloca. Ele ministrou, estava junto com o cooperador.
pregador falando da outra igreja que ele não estava, mas a igreja que ele formou uma igreja que estava em outro trabalho. Então, nós não podemos viver um texto bíblico e não